Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 2 de outubro, começando aí mais uma semana e mais um mês com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado, falar sobre o Ibovespa, que no dia de hoje aí caiu 1,25%, os ativos estão em leilão, mas o Ibov aí apresentando um sinal negativo pelo gráfico diário, vamos comentar aí sobre ele na sequência. Vamos falar também de mini índice, mini dólar, DI, Petro, Vale, os ativos de swing trade e também alguns ativos, alguns não, na verdade todos, foram poucos que foram solicitados nos comentários do fechamento ali de sexta-feira, tá? Então vou rodar a vinheta aqui para a gente já dar início na nossa análise de fechamento. Bora lá. Bom, pessoal, esqueci de falar antes, então se vocês puderem dar o joinha, por gentileza, para a gente aqui no canal, nesse vídeo, vai ser muito útil para a gente, tá bom? E antes de começarmos também, vou aí relembrá-los que estamos com o Seja Membro no canal aqui, tá? Colocando aí para vocês na tela. Neste final de semana, nós tivemos o vídeo de oportunidades para a semana, então é aquele videozinho que a gente coloca aqui quais são as ações que a gente identifica com maior potencial aí para o decorrer da próxima semana. Então, oportunidades de swing trade do dia 2 ao dia 6 do 10, tá bom? Então, essa semana especificamente também tivemos o radar da semana, onde a gente fala de Ibov, dólar, DI, S&P 500, petróleo, minério, Petro, Vale e todos os índices aí da nossa bolsa, IFNC, setor financeiro, energia, materiais, consumo, mobiliário, enfim. Também tivemos neste final de semana o que esperar para a bolsa no mês de outubro, tá? Então, que é um vídeo aí que a gente faz toda virada de mês, caiu no final de semana dessa vez, então também tivemos esse vídeo aí neste final de semana, tá? Então tá aqui disponível para os membros do canal. Também tivemos ali na semana passada o vídeo sobre Vale 3, análise especial, e essa semana teremos uma nova análise especial, dessa vez com o Dalton, provavelmente ali na quarta-feira, tá? Então, para quem tiver interesse aí, já estamos aí com vários conteúdos sendo disponibilizados para os membros do canal, tá bom? Na hora que você entrar aqui no canal da DV Invest, vai ter aí algo escrito Seja Membro. Se você estiver com seu YouTube em inglês, vai estar escrito Join, tá bom? Join. Bom, vamos lá. Dito isso, e esperando que você já tenha dado like também, Ibovespa no dia de hoje queda de 1,25%, sinalização de topo descendente no gráfico diário, próximo às médias, região de resistência dos 116.634 pontos. Analisando puramente análise técnica, temos um sinal negativo que dá sequência nesse movimento de baixa. Tinha comentado com vocês também a possibilidade aqui de nós estarmos aí dentro de um alargamento. Vamos ver se isso vai se confirmar, se de repente vai tentar recuperar aqui, ou seja, devolver esse sinal de topo aqui que foi apresentado e tentar dar sequência aqui no movimento, tá? Mas o fato é que, olhando aqui somente os últimos movimentos, temos uma expectativa mais negativa aqui para o decorrer dessa semana, tá? Então, seguimos aí em direção ao próximo suporte, que é esse fundo na faixa dos 114.193 pontos, até a mínima dele, nos 113.365 pontos inicialmente, tá? Atingindo esses níveis de preço, a gente fica de olho depois na região dos 111.460. Falando agora do mini índice, na sessão de hoje aí apresentando queda também de 1,4% até o momento, sinalização de topo, próximo às médias, gerando sinal negativo. Gráfico de 60 minutos, tivemos aí o índice abrindo num leve gap de baixa, veio para fechar o gap, até tentou reverter esse topinho aqui que foi apresentado, topo descendente, não conseguiu, tá? Deu sequenciamento, confirmou o pivô de baixa aqui, provavelmente até buscou aqui o alvo, vamos dar uma olhadinha. Opa! Deixa eu jogar esse carinha lá em cima. Eu vou ter que excluir esse cara e puxar ele de novo aí, porque deu pau. Vamos lá, agora sim. Ó, aqui deu alvo de 161%, ou seja, o pivô de baixa alternado, tá? E
a clássica, a projeção clássica não buscou 100%, que seria o alvo ainda na região dos 115.105 pontos, tá? Então poderia ainda tentar apresentar um repique aqui, depois gerar uma nova sinalização negativa e dar sequência nesse movimento de baixa em direção ao alvo dos 115.105 pontos, tá? Depois, esse alvo teria aí suporte nessa outra região de fundo dos 114.700 pontos e, por fim, essa outra região de fundo mais próxima ali dos 114.195 pontos até a mínima, nos 113.985 pontos. Ou seja, qualquer tentativa de repique por aqui, foco na ponta vendedora enquanto estiver trabalhando abaixo da média móvel de 13 períodos. Falando do dólar, na sessão de hoje, apresentando aí uma alta de 0,58%, então o dólar aí que não quis dar sequência aqui na correção dele, não quis vir buscar a média, a região de topos anteriores, já apresentando um belo de um rompimento aqui, basicamente testando mais uma vez aí, vindo para fechar acima desse topo anterior, do 5,080, depois disso a gente vai ter resistência aí só realmente naquela máxima, no 5,156 aqui, tá? Então o foco seria buscar essa região aqui, e também teríamos aí a projeção de alta dessa lateralização aqui, deixa eu pegar aqui, na faixa dos 185, um pouquinho acima dessa região de máxima aqui, tá? Então, seriam os próximos níveis aí a serem testados aí no dólar. Então, expectativa mais altista aqui para a moeda americana de poder dar, sim, sequência neste movimento. Falando do gráfico de 60 minutos, tivemos aí o dólar, então, apresentando aqui um gap de alta na abertura, devolveu, veio aqui para quase fechar o gap, conseguiu se recuperar e agora corrigindo aqui. Considero tudo isso daqui como um movimento de alta. Então, fico de olho aqui, um retorno próximo à média, essa região de topo anterior no 5,07, 5,077, foco na ponta compradora no novo sinal de fundo acima do suporte, tá? Tentando pegar a continuidade do movimento. Só olharia para a venda se realmente confirmar a perda do suporte e testar ali gerando um sinal negativo na sequência. Lembrando que todos os dias, a partir das 8h45 da manhã, o Dalton está ao vivo aqui com vocês, falando de mini índice e mini dólar. DI futuro, na sessão de hoje, alta de 2,27%, já estão, então, enfraquecendo o sinal de topo que foi apresentado por aqui, esperando a máxima do candle de sexta-feira ali, e vindo para fechar acima da máxima do topo também. Então, realmente aí reforçando a expectativa positiva aqui de dar continuidade nesse movimento, lembrando que inicialmente a expectativa era de testar a região da média móvel do semanal, quando fechou acima, comentei com vocês que abriu a expectativa de buscar a média do mensal, nos 11.200, e é o que está fazendo aí neste momento, tá dando sequência, então a expectativa é de ir em direção a essa região de preço aí, então foco realmente aí mais na ponta compradora aqui do DI, tentando pegar a continuidade deste movimento. Falando agora de Petrobras, na sessão de hoje aí queda de 1,5%, tá para fechar aí nos 34,14, bem próximo aí de onde fechou agora, 34,12, e temos aqui uma nova sinalização de topo, tá? Teve aqui uma aspiração de máxima histórica e devolveu, tá? Então temos novamente aí um topo sendo apresentado aqui na mesma região de preço aí da máxima histórica, tá? Então fica de olho aí para quem ainda está comprado no swing trade, se quiser manter aí pela tendência, o stop vai ficar abaixo da mínima aí dos R$ 33,46, tá? Aqui perdendo essa região de fundo. Confirma, então, um possível topo duplo aqui, tá? E reforça aí o viés de continuidade no movimento de baixa. Também seria saída aqui, inclusive, para quem está posicionado aí no médio prazo, falando de gráfico semanal. Falando agora da Vale, na sessão de hoje aí temos uma queda de 0,8%, a Vale que apresentou uma sinalização de topo por aqui. Lembrando que depois de ter apresentado todo esse movimento de baixa, perdendo esses fundos anteriores aí, tinha anulado ali a tendência de alta, tá? E com essa sinalização de topo aqui, abriu a possibilidade de venda, tentando pegar a continuidade do movimento de baixa aqui. Lembrando que o semanal está dentro de uma sinalização de topo por aqui, e o mensal abriu o quinto mês aqui de correção depois de um longo movimento de baixa. Então, ainda trabalhando abaixo da média móvel de 3 períodos, então segue ainda com viés mais negativo. Enquanto não apresentar nada relevante de voltar aí, por exemplo, para cima dos R$ 71,00, o foco é realmente aí na venda. Portanto, vamos ficar de olho aí, possivelmente a gente possa ter aí a Vale testando mais uma vez esse fundo nos R$ 65,37, enquanto não reverter, confirmar um fechamento acima do topo anterior aí, a expectativa, o viés ainda é mais negativo aqui para a Vale. Falando agora das operações swing trade, primeiro aí a recomendação que foi aberta na sessão de hoje, 3Rs Petroleum, né, caiu aí 1,96%, tivemos aqui uma perda de mínima do que no anterior, gerando sinalização de topo próximo à média, portanto abrimos essa venda tentando pegar a continuidade deste movimento de baixa.
Ainda estamos posicionados aí na ponta vendedora de MRV3, perdão, compradora. Caiu aí hoje 6,56%. Nosso preço de entrada foi aqui na região dos R$10,27. Chegou bem próximo ali do nosso alvo de 1 para 1. Acabou devolvendo aqui. Eu optei por não colocar o stop no zero. Acabou fechando bem mal aqui no dia. Tá um baita marubozu aqui de queda. A máxima do dia foi a abertura e a mínima do dia vindo aí a ser apresentada como fechamento. Nosso top está aqui embaixo, ó, nos 9,91, tá? 9,90 basicamente. Se perder a mínima desse candle de alta, a gente acaba pulando fora aqui da operação, tá? Então vamos ficar de olho aí para a sessão de amanhã. Falando agora de GGBR4, queda de 1,45% na sessão, continuamos vendidos, nosso alvo está ali na região dos 23,13. E Suzano, que hoje fechou em queda aí de 0,11%, chegou a abrir aí num gap de baixa aqui, mas não representou muita coisa aqui, o que anda sem muita expressão aí no dia de hoje, tá? Então seguimos comprados na tentativa desse fundo aqui, tentando pegar um movimento de alta aí, com stop aí abaixo, tecnicamente falando. Agora, atendendo aqui aos pedidos de análise, começando por LAV 3, na sessão de hoje aí queda de 4% praticamente, também gerando um baita de um topo aqui descendente a favor aqui da tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Foi lá, testou a região da média na sexta-feira, gerou um baita topo por aqui, já confirmou até um pivô de baixa. Portanto, expectativa é de dar continuidade neste movimento. Teríamos suporte nessa região de topo com essa outra região de fundo. Que região, Kaique? Basicamente aí a faixa dos R$ 6,70, tá? Então, esse nível de preço aqui tende a ser testado aí nas próximas sessões enquanto não reverter esse topo, ou seja, enquanto não voltar para cima dos R$ 7,80. Depois desse outro nível de preço, teríamos suporte ali na faixa dos R$ 6,26. Falando agora de Mitre, na sessão de hoje queda de 4,72%, Mitre que tentou abrir um sinal de fundo ali na sexta-feira, hoje já enfraqueceu essa sinalização, stop técnico aí para quem tiver comprado, abaixo do fundo, nos R$ 4,32. Perdeu essa região de preço aí, pode ficar bem, tá pessoal, porque se a gente passar essa linha aqui, ó, perdendo essa região de fundo aqui anterior, a gente não teria tecnicamente outro suporte a não ser esse topo aqui bem lá embaixo, próximo dos R$ 3,30. Então, deixem muito bem posicionado o stop de vocês para quem tiver comprado aí no curto, médio e longo prazo aí do papel, porque poderia esticar um pouquinho mais forte aí, tá? Enquanto não retomar aqui o movimento de alta, não voltar aí a fechar acima da média móvel de 13 períodos aqui, o viés ainda segue mais negativo para Mitre. Falando agora de JHSF3, na sessão de hoje queda de 4,2%, é um papel aqui que vinha apresentando uma tentativa de recuperação, quando devolveu, perdeu essa região de fundo, veio bem próximo dessa região de fundo anterior, ainda não perdeu essa mínima aqui, tá? Mas com o grande candle de baixa aqui de hoje, a expectativa é essa, de vir testar a região da média móvel de 200 períodos, nos R$ 4,48, que pode aí dar sequência nesse movimento de baixa, na sequência tentando testar ainda a região ali dos R$ 4,39, que seria um nível de suporte, bem próximo aqui da média móvel de 200 períodos, tá? E depois disso, teremos suporte somente lá na faixa dos R$ 3,92, tá? Nossa, Caio, mas por que você está falando só de suporte? Porque a gente teve um sinal de topo no Ibovespa, então a gente realmente iniciou a semana com o pé esquerdo, aí, vamos dizer assim, para o Ibov, e consequentemente a expectativa é que os ativos repliquem, ou seja, o Ibovespa, na verdade, replica esse movimento dos ativos. Então, ficar de olho aí nesses suportes, tá? O ideal seria realmente aí focar um pouquinho mais na ponta vendedora nessa semana, nas operações de swing trade e muito provavelmente aí nas operações de day trade também. Lembrando aí que nós temos uma sala de ações todos os dias, às 9h45 da manhã, comigo. Hoje aí começamos com o pé direito, pegamos uma venda em Prio 3, pegamos também uma comprinha em Suzano, saímos com uma parcial na Suzano, e o gain na Prio 3 cheio, pena que a gente saiu com pouco ali, mas saímos com gain cheio lá na operação. Enfim, para quem tiver interesse aí, todos os dias às 9h45 aqui no canal. Agora falando de Cielo, na sessão de hoje aí alta de 1,14%, Cielo aqui que ameaçou um topinho, segurou na média e está querendo já reverter aqui. Caso consiga apresentar essa reversão, teria resistência nessa região aqui de fundo, dos 3,67, depois a região dos 3,86 e, por fim, ali a média móvel do semanal nos 3,91. Revertendo aqui, pessoal, reforça bastante a expectativa de continuidade aqui desse movimento, tá? Tentando pegar ali ainda
a região da média do semanal. Faz tempo que não testa lá, tá bem esticado ali o movimento, falando de médio prazo, então a gente poderia ter aí algo nesse sentido aqui, tá? Para quem tiver vendido aí, stop bem curtinho aqui mesmo, tá? Basicamente aí nessa superação de máxima, pular fora aí, para quem tiver vendido nos 3,57. VEG3, na sessão de hoje aí, queda de 0,33%, VEG segue bem travada aqui, tá, pessoal? Depois desses dois candles aqui de alta, tentando se manter acima da média, ela não fez mais nada, ficou de lado aí, andou igual caranguejo aqui, se mantendo acima da média nos 35,90, 35,98, mas também não testa ali a região da média do semanal, nos 36,90, enfim. Para quem tiver comprado, mantém o stop ali ainda na região dos R$35, tá? Se perder aí esses dois candles de alta, aí sim pode acelerar um pouquinho mais a queda aqui, então fiquem atentos aí, tá? Inclusive o mensal, se a gente olhar aqui, deixou um candle negativo, um candle de indefinição, então a expectativa para esse mês seria um candle negativo novamente aqui, tá? Então, tomar um certo cuidado aí realmente, opa, coloquei um indicador sem querer, tomar um certo cuidado aí realmente para quem tiver comprado aqui no curto e médio prazo do papel. Falando agora de YouTube, na sessão de hoje aí queda de 0,94%, YouTube que gerou uma nova sinalização aqui de topo. Se a gente olhar aqui, ó, vem respeitando bem essa linha de tendência de baixa, tá? Apesar de também estar segurando aqui bem nesse suporte dos 26,50 praticamente, vem respeitando bem essa linha de tendência de baixa. Então a expectativa é de, mais uma vez, testar essa região aí dos 26,50. Vamos ficar de olho se vai conseguir romper essa LTB aqui ou se vai perder esse suporte aqui nas próximas sessões. Por enquanto, eu não faria nada, então, porque tende a gerar muita volatilidade aqui no meio e aí fica difícil você conduzir alguma operação aqui, tá? E aí, se a gente olhar para o semanal, pode romper tudo isso aqui para baixo, né? Perder ali, testar as médias, ou aqui no mensal pode vir e gerar uma sinalização de fundo, tentando reverter topo. Então, realmente está num momento delicado aqui, YouTube 4, então eu realmente aguardaria aí o papel tomar uma direção para eu tentar operar a favor dessa direção, tá? Então não faria nada aqui em YouTube 4 nesse momento. Falando agora de Azul 4, na sessão de hoje, queda forte aí de 6,15%, papel que vinha apresentando um novo sinal de fundo ascendente aqui, hoje enfraqueceu bastante essa sinalização. Não anulou ainda, precisa perder aqui a região dos 13,40 para anular esse fundo ascendente, mas enfraqueceu muito, muito mesmo. Então tome cuidado aí para quem tiver comprado no curto prazo, stop bem definido por aqui, porque se perder esse fundo ascendente, aumenta a chance de vir testar essa outra mínima do fundo anterior nos R$12,77, tá? Então todo cuidado aí. Para quem quiser abrir uma venda, veja se tem alguma recuperação aí no intraday, vende mais próximo à média, aí nos R$14, R$14,10, e tenta pegar a continuidade no movimento aí pelo gráfico diário. E por fim, pessoal, falando de Fleury, uma bela de uma alta aqui, enquanto o mercado praticamente aí caiu. Fleury apresentou alta de 3,37%, já conseguiu reverter aqui a sua tendência de baixa que vinha sendo apresentada, né, e em direção agora aos próximos níveis de resistência. A gente tem essa faixa aqui desse topo, nos R$15,95, está próximo aí, então a expectativa é que teste essa região. Depois tem a máxima ali nos R$16,24, que é bem próximo desse fechamento anterior de topo também, e a outra região de máxima nos R$16,45, tá? Então, esses seriam os próximos níveis aí a serem testados aqui pela Fleury. Para quem tem interesse aí em entrar na ponta compradora, o ideal é aguardar a continuidade desse movimento e correção, gerando sinal de fundo ascendente na sequência, abre a possibilidade aí dessa compra. Inclusive, o mensal aqui está abrindo um novo sinalzinho de fundo ascendente aqui, tá? Então, a gente tem uma tendência indefinida aqui, se a gente olhar, ó, tem topos descendentes, mas temos aqui fundos ascendentes. Então, tendência indefinida, mas com viés um pouquinho mais positivo aí, da gente ter um pivôzinho de alta aqui dentro desse movimento de baixa, podendo ainda testar ali a região dos R$16,80, tá? Que seria aí a região da média móvel de maior periodicidade. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Lembrando, amanhã, a partir das 8h45 da manhã, estamos ao vivo aqui com mini índice, mini dólar, e a partir das 9h45 na sala de ações. Combinado? Muito obrigado. Não esqueça do joinha de vocês aqui nesse vídeo para ajudar a gente, ajuda bastante. E até amanhã, gente. Obrigadão.